Senhor, Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecidos estamos aqui na Tua casa, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, sustentado em tudo, Senhor. Eu te peço uma bênção agora, Senhor Deus, para os enfermos, ó Pai, pela Jô, pela Anicinha, Senhor Deus, pela Sônia, pela outra Sônia lá também, filha da Dona Alzira, ó Pai, todas que estão doentes, ó Deus, o Senhor conhece as enfermidades delas, sabe o que elas precisam, Senhor Deus, vá ao encontro delas, ó Pai, e supra as necessidades delas, Senhor. Abençoe o pregador da noite, Senhor Deus, a Miriam, Senhor, capacita ela em sabedoria, Deus, e que a palavra venha direto aos nossos corações, Senhor Deus, que saímos daqui alimentado dela, ó Pai, fortificado em Ti. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé e dirige as nossas vidas. Tudo eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre as nações os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegra o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e juízos, dos seus lábios, até aqui. Então, eu peguei esse texto e queria ler, porque a gente tem passado todos esses períodos aqui, em lutas, e não é tribulação, né? Mas é um pouco de dificuldade que a gente passa com relação às doenças. Meu irmão e também a Marlene está distante da gente, mas a gente está sempre indo lá. Vamos cantar agora o hino 140.
Bondoso Deus, poderoso Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos novamente aqui na Tua casa para aprender mais da Tua palavra. Venha abençoar a cada pessoa que está aqui, Senhor, a cada família aqui representada, esteja abençoando e protegendo. Cuide de todos nós, ó Pai, para que possamos estar sempre obedientes a Ti, ó Pai, não desviar dos Teus caminhos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que conhece os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai. Portanto, podemos sempre estar obedientes a Ti, Senhor, para estarmos em paz conosco e uns com os outros. Perdoa os nossos pecados, porque nós somos fracos e falhos, pecadores. Devemos reconhecer os nossos problemas, meu Deus, dando-nos a Tua direção, orientação, para que possamos estar sempre buscando a Tua presença, ó Pai, estando em comunhão contigo, fazendo sempre a Tua vontade e não a nossa. Guarda-nos com o Teu poder, com a Tua proteção, a Tua paz. Perdoa os nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pedimos. Amém. Hoje vai ser um pouquinho mais demorado, né? Porque não tem projeção, então nós vamos ter que abrir a Bíblia, né? E localizar as passagens aqui do nosso estudo de hoje. Então, eu preciso de uma folha emprestada. Aquela ali, ó. Ah, pega aquela ali, Maria, por favor. Então, hoje são 2 assuntos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Jesus transfigurado. Quando ele subiu no monte e foi transfigurado. Então, nós vamos estudar esse texto também. Então, o objetivo da nossa lição de hoje é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele prometido desde o Jardim do Éden. Também outro objetivo é mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Não importa se passa milênios, Ele cumpre a sua promessa. Tudo que Deus cumpriu, podemos confiar. Quando a Ruth perguntou se estava tudo bem, como é que é? Estava firme, né? Então, firme nas promessas de Jesus, porque nessas promessas nós podemos confiar, porque Ele é fiel, justo e sempre cumpre o que promete. E também outro objetivo é mostrar que Deus oferece vida eterna a todo aquele que crê em Jesus Cristo. E também essa lição deverá nos ajudar a ver que Jesus não era apenas um homem, Ele também era o Deus Filho. Outra ajuda que nós vamos receber hoje também é ver as promessas feitas por Deus no Velho Testamento sendo cumpridas aqui. Então, é por isso que a gente, sempre vai e vem. Por quê? Porque aquelas promessas do Velho Testamento foram cumpridas. Todas as promessas que foram feitas a respeito de Jesus foram cumpridas. Frequentemente, quando a gente nos refere, quando nós estamos nos referindo a pessoas do mundo, assim, entre aspas, dizemos que essas pessoas só pensam no que é temporário e não no que é eterno. Não é? Precisamos tomar cuidado, para não pensar assim também. As pessoas vivem como se não houvesse eternidade, apenas aqui e agora. Não tem eternidade. Então, vamos viver vivendo, Contudo, mesmo entre as pessoas que zombam da verdade de Deus sobre os assuntos eternos, há uma tremenda fascinação em relação aos assuntos como reencarnação e as tão faladas experiências fora do corpo, que a gente vê muito por aí, que tem pessoas que têm experiências fora do corpo, mesmo não querendo as coisas eternas. Satanás, o pai da mentira, continua distorcendo a verdade de tal maneira que a mentira é desejada pelos homens, mais do que a palavra de Deus. Pouca gente deseja a palavra de Deus. Por todo o mundo há pessoas que seguem crenças, histórias e ideias
que tiveram origem na verdade, não na verdade, mas nas mentiras de Satanás, os quais foram criadas para afastar homens, mulheres e crianças da verdade de Deus. Então, Satanás inventa, né? Para que nós não creiamos em Cristo. Mas quando nós lemos a Bíblia, estamos lendo a verdade, dada a nós pelo próprio Deus, que é eterno e que não mente, nunca, não mente nunca. Então, agora vamos passar para a letra B, aí na folha de vocês, né? Quem as pessoas diziam ser Jesus. Então, vamos abrir também a nossa Bíblia, em Marcos, capítulo 8, de 27 a 31. Marcos 8, 27 a 31. Tem um título aí, a Confissão de Pedro. Então, vamos lá. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia e Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros, Elias, mais outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, aqui nós vimos um relato de quem Jesus perguntou: que o povo acha que eu sou? E vocês, o que vocês acham? Quem sou eu? Né? Então, porque o rei Herodes havia prendido João Batista, lembra disso? O rei Herodes prendeu João Batista. Então, algumas pessoas pensavam que Jesus era João que tinha ressuscitado, porque Herodes prendeu a Jesus e matou João Batista, né? Prendeu João e matou João. Então, algumas pessoas pensavam que ele era João Batista que havia ressuscitado. Outros pensavam que Jesus era Elias, o profeta. Elias era um profeta que foi arrebatado ao céu por mais ou menos 850 anos antes de Jesus nascer. Eles pensavam: Elias que voltou, ele nem morreu, né? Ele foi assunto ao céu sem passar pela morte. Eles achavam que Elias tinha descido do céu e que Jesus era Elias. É importante que nós não pensemos que Deus é somente um homem, como um profeta ou alguém importante na história. Porque Elias foi importante? Foi. Mas ele era apenas um homem. E João Batista foi importante? Muito importante, foi. Só que ele era apenas um homem. Então Jesus não era só alguém importante na história. Mas ele é aquela pessoa, aquele Salvador que Deus vem prometendo, desde Adão e Eva. Muitos acreditam que Jesus foi um grande reformador, um grande religioso. Outros acham que ele foi um grande filósofo. Outro dia eu ouvi um filósofo, estava ouvindo lá um filósofo, né? E ele falou que o maior filósofo é Jesus. Jesus, sim, foi um grande filósofo, né? Então, não pensemos que Jesus é só um filósofo. Mas nada disso basta para a salvação. Se a gente crê desse jeito, é insuficiente para a nossa salvação. Temos que mudar nosso pensamento e crer que Ele realmente é o Cristo. Ele realmente é o Salvador. Aliás, é o único Salvador, né? Então, faz muita diferença, em quem a gente crê que Jesus é.
Então, Jesus é um filósofo, Jesus é Elias, Jesus é João Batista? Faz muita diferença isso para a nossa salvação, né? Porque Jesus é realmente o Cristo, o Messias prometido, o nosso Salvador. Agora vamos ler o versículo 31. Vamos reler, né? Que eu já li, mas vamos ler. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então nós notamos aqui que logo Jesus mostrou que para ele resgatar, salvar aquelas pessoas que creem nele, ele teria que morrer. Ele teria que morrer, né? Então, ele começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado, que morresse, mas que em 3 dias ia ressuscitar, né? Porque o pecado trouxe a separação de Deus. Não foi o pecado que trouxe a separação? O pecado é que trouxe a nossa separação de Deus. Agora, alguém nasceu humano, mas não teve pai humano, pode morrer e levar o castigo em nosso lugar, para depois começar um rebento novo, né? Lembra daquela figura da árvore que a gente sempre usava aqui, que tinha o galho que foi cortado, né? Então, através de Jesus vai começar um galho novo, ligado ao tronco que é Deus, né? Então, Adão trouxe a desgraça para o ser humano, né? Fez com que o ser humano fosse separado de Deus, fosse aquele galho cortado da árvore, jogado lá no chão. Mas agora Jesus veio para nos resgatar, para nos religar a Deus. Perceberam o sentido da palavra religião? Religar, né? Então, e isso foi profetizado, sabe quanto tempo antes de Jesus nascer? 730 anos. Vamos ver, Isaías 11:1. Será que alguém vai achar rapidamente aí para mim? Vamos ver a Ruth. A Ruth vai achar rapidamente e vai ler esse versículo. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Então, através de Jesus, um galho novo, um renovo, um rebento, né? Que ia nascer ali da raiz de Jessé. E suas raízes, né? Ia brotar esse renovo, ia frutificar. Mas como uma semente tem que morrer, isto é, ser enterrada, ser coberta, para depois voltar à vida para produzir fruto, assim Cristo teria que morrer, ser enterrado, para depois ser ressuscitado em vida, para começar aquele galho novo ligado com Deus. Então, assim como a semente tem que morrer para nascer uma nova planta, Jesus também teve que morrer. Todos que creem e colocam sua fé na obra que Cristo fez, quer dizer, sua morte e ressurreição, lembra de que o Evangelho é nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus? Então, a sua morte e ressurreição, para nos livrar da morte eterna, separação de Deus para sempre, vai nascer vai nascer de novo no galho, né? No galho de Cristo em Deus. Então, nós somos religados a Deus através de Jesus Cristo. Esta vida é, primeiramente, vida espiritual e não vida terrena aqui, passageira. Agora, nós vamos para a letrinha C aí. Quem Pedro cria ser Jesus? O texto que a gente leu. Então, vocês deixaram o dedinho aí em Marcos 8? Vocês deixaram? Que é o nosso texto base, eu esqueci de falar. Né? Marcos 8, 29. Então, vamos lá. Então, lhes perguntou, mas vós... Então, as pessoas de fora, que não eram dos discípulos de Jesus, daquele grupo dos 12,
diziam que Jesus era Elias, era João Batista, né, ou um outro dos outros profetas. Aí Jesus pergunta para o seu grupo: e vós, quem dizeis que eu sou? Né? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Jesus sabia que seus discípulos jamais seriam aceitos por Deus, seu Pai, se eles não acreditassem que ele era o Salvador prometido. Pedro sabia, né? O que ele respondeu? Não, tu não és Elias, não é João Batista, tu és o Cristo. Então, Pedro sabia e Pedro cria, né? Pedro cria o quê? Que Jesus era aquele prometido a Adão e Eva. Que Jesus era aquele descendente de Abraão e Davi, Jessé, né? Que Jesus era aquele prometido através dos profetas. Jesus, o Cristo, era um mensageiro, era o profeta de Deus para o mundo inteiro. Ele só falava a verdade. Jesus, o Cristo, era também o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Ele veio da parte de Deus para tirar os pecados do mundo. Jesus Cristo era o grande rei. Ele foi enviado por Deus para ser o último regente sobre o mundo inteiro. Então, observe aqui que Jesus era profeta, era sacerdote e era também rei. Então, ele acumulava essas três funções. Quem lembra o que era um profeta? Qual era a função de um profeta? A função do profeta era o seguinte: o profeta, Deus falava com o profeta e o profeta transmitia ao povo. Então, ele representava Deus para as pessoas. E o sacerdote? O sacerdote era o contrário. Ele apresentava os homens diante de Deus, oferecia os sacrifícios para perdão do pecado, né? Tudo aquilo. Então, fazia o caminho contrário, representava o homem diante de Deus. Então, Jesus era tanto profeta, como ele era o sumo sacerdote, e como ele era também o rei. Agora vamos ver o versículo 30, Marcos 8, 30. Advertiu-os Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus queria que as pessoas o ouvissem e realmente crescem nas suas palavras. Ele não queria que as pessoas seguissem só porque os discípulos estavam dizendo: não, esse é o Cristo, ele é o Cristo, e seguisse só por isso, não. Ele queria falar para as pessoas e que as pessoas crescem no que ele estava dizendo. Nossa fé precisa estar em Deus e na palavra, e não no que dizem por aí. O que é que andam dizendo por aí? Será que está de acordo aqui com a palavra de Deus? Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, né? Então, se alguém vem dizer qualquer coisa que está fora aqui, não, isso não está na Bíblia. Então, Jesus quer que nossa fé esteja em Deus e na sua palavra, e não no que dizem por aí sobre ele, né? Tá, agora vamos andar mais um pedacinho. A letra D aí, Jesus predisse sua morte e ressurreição. Esse está no versículo 31, como a gente já leu, vamos reler. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus sabia que ele tinha que morrer. Ele sabia. Foi para isso que ele veio. Ele sabia que ele tinha que morrer. Jesus sabia que Satanás iria usar os líderes judaicos para matá-lo, porque eles não criam que ele era o Salvador, que ele era o Filho de Deus. Jesus também sabia que, apesar de morrer e ser sepultado, ressuscitaria da morte depois de 3 dias. Então, Jesus sabia tudo a respeito dele, né? Então, vamos fazer uma comparação aqui.
Ontem eu fui fazer uma visitinha lá na Cirlei, a gente estava comentando, né? Que a gente não sabe o dia da nossa morte, não foi? Lá com a Sirene, a gente ficou comentando esse negócio. Ainda bem que a gente não sabe que dia que a gente vai morrer, né? Não sabe, mas Jesus sabia. Então, a gente é diferente de Jesus, né? Então, Deus sabe todas as coisas. E Jesus não era homem como nós. Ele era também Deus. Então, ele sabia tudo sobre ele. Centenas de anos antes, os profetas predisseram muitos detalhes exatos, né, do que aconteceria com Jesus. Ele sofreria muitas coisas, ele seria rejeitado, ele seria morto, ele ressuscitaria entre os mortos. Como a gente já viu bastante essas profecias do Velho Testamento, a gente não vai rever, então só citei aqui, tá? Jesus conhecia e acreditava no Velho Testamento. O que Jesus usava para pregar? O Velho Testamento, não existia Novo Testamento. Então, ele usava o Velho Testamento. Ele sabia que era o Salvador prometido e que tudo o que fora dito sobre ele iria acontecer. Então, se dissesse que ele tinha que morrer, ele já sabia que ele ia morrer, né? E todas as outras profecias a respeito dele. Por quê? Porque a palavra de Deus é sempre cumprida. Sempre, sempre, sempre. Né? Agora nós vamos mudar de assunto. Tem alguma pergunta a respeito disso aqui? Dessa primeira parte da lição? Agora nós vamos que Jesus foi transfigurado. Marcos 9, e vou ler de 2 a 8. Como vocês estão com a Bíblia aberta em Marcos 8, Marcos 9 está aí, né? Então, nós vamos ler dos versículos 2 até o 8. Acompanhe aí comigo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Então, essa passagem aqui eu acho muito linda, né? Quando Jesus foi transfigurado. Dentro do grupo íntimo dele, dos 12, ele tinha um grupo ainda mais íntimo, que eram 3, né? Quem era? Pedro, Tiago e João. Esses eram os dos 12 que eram próximos, eles eram ainda os mais próximos de Jesus. Então, Jesus chamou eles para ir no monte e eles presenciaram, então, a transfiguração, né? O que é transfigurar, vocês sabem? Mudar de forma. Mudar de forma. Ele mudou de forma, né? A roupa mudou, né? Então, Jesus tinha um corpo humano, assim como nós. As pessoas olhavam para ele e ele parecia um homem qualquer. Se ele passasse aqui na nossa rua aqui da igreja, aparecesse aqui em Macaubal, ninguém ia perceber que ele era Deus. Por quê? Porque ele parecia um homem normal, né? Mas o que ele dizia e fazia que era diferente. Tudo que Jesus dizia, tudo que Jesus fazia, mostrava que ele não era só um homem, não, né? Então, as pessoas deveriam parar para ouvi-lo. Deus Filho se limitou a seu corpo, mas agora ele queria que seus discípulos vissem um pouco da sua glória, para que crescem nele como seu Salvador. Então, foi só uma coisinha de nada, né?
que eles viram da glória de Jesus. Seu corpo era como um véu que ocultava a beleza e a glória de Deus. O corpo de Cristo, quem estudou... Bom, todo mundo aqui estudou tabernáculo, né? Comigo. Então, o corpo de Cristo era tipificado naquele véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo. No Santo dos Santos tinha a arca, tinha a presença de Deus, tinha o propiciatório, onde Deus se manifestava ao povo. E como ninguém podia ver, e aquilo ficava só o sumo sacerdote, que entrava ali dentro uma vez por ano, então tinha aquela cortina grossa, né? Então aquilo ali era tipo do corpo de Cristo, que escondia a glória de Cristo. E o corpo de Jesus escondia a glória dele. Muita gente achava que ele era um homem como isso daí é Elias que desceu do céu, não foi? Pois é, mas não, né? O corpo só cobria a glória de Jesus. Então quem olhava de fora do tabernáculo só via aquelas peles velhas, ressecadas, né? Mas debaixo daquelas peles estava uma luz brilhante que mostrava que Deus estava lá. Então, a glória do Senhor estava ali no Santo dos Santos. E aquele aparato todo cobria, né? E aquela cortina cobria a glória de Jesus. Então, aquela cortina, quer dizer, o corpo de Cristo, ocultava a Shekinah, a glória de Deus, que estava no propiciatório, no meio dos querubins de ouro. Agora, vamos abrir Filipenses 2, de 6 a 10. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós vimos aqui um pouco da transfiguração de Jesus, né? Agora vamos ver por que Moisés e Elias estavam lá no Monte da Transfiguração. Por que Moisés e Elias? Não podia ser Jonas, não podia ser Jeremias, não podia ser Zacarias, não podia ser outro profeta, né? Mas não, Moisés e Elias. Por que eles? Vamos ver Marcos 9, 4, que é o texto que a gente estava lendo, né? Marcos 9, 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então, eles se conheciam, né? Eles estavam ali conversando, né? Vocês sabem, porque Deus deixou aparecer Moisés e Elias, e não outros personagens do Velho Testamento, como talvez Salomão, Daniel, né? E outros, Zacarias, como eu disse, e outros. Sabemos que os judeus usavam o termo Moisés e os profetas, que incluía todo o Velho Testamento. Então, as pessoas falam assim, não, a gente está lendo Moisés e os profetas. O que quer dizer isso? O Velho Testamento. Por quê? O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu? Moisés. E Elias aqui estava representando os profetas. Então, estava se referindo ao Velho Testamento, a todo o Velho Testamento. E quando vocês veem na Bíblia, né, Moisés e os profetas, está falando do Velho Testamento, tá bom? Deu para pegar? Entendeu? Tá. Então, Moisés até hoje é honrado e respeitado entre o povo de Israel
como um homem muito importante e é muito famoso. Todo judeu sabe de cor e salteado quem era Moisés, né? E o segundo, o Elias. O profeta Elias fez também milagres e prodígios maravilhosos, né? E os judeus tinham certeza, pelos sinais, né? Porque as curas que ele fazia, os sinais, os milagres que Elias fazia, né? Que através desses milagres eles criam que ele era uma pessoa mandada de Deus, porque senão como é que ia fazer tantos milagres, né? Elias foi levado vivo ao céu num carro de fogo. Ele não experimentou a morte. Somente 2 pessoas, a Bíblia relata, que não experimentaram a morte. Vocês lembram, além de Elias, quem era o outro? Enoque. Lá no comecinho de Gênesis, Enoque também foi levado por Deus, não experimentou a morte. E Elias foi levado por um carro de fogo, também não experimentou a morte. Esses 2 homens são os heróis da fé do povo de Israel. Esses 2 homens são os heróis da fé do povo de Israel. E eles que apareceram lá no Monte da Transfiguração. Eles apareceram em pessoa para falar com Jesus quando este os chamou. Foi Jesus que chamou Moisés e Elias. Notamos que Jesus não foi ao encontro deles, vocês repararam? Jesus já estava no monte. Jesus não foi ao encontro dos 2, de Moisés e Elias. Moisés e Elias vieram ao encontro de Jesus, vieram a Jesus. O que isso quer dizer? Na linguística e em tudo, né? Sempre, no costume antigo, a pessoa mais importante mandava chamar alguém na sua presença. Até hoje, viu, gente? O rei não vai lá procurar o subordinado, não. Ele manda chamar o subordinado, né? Então, Cristo é maior que Moisés ou Elias, né? Agora, vamos reler o versículo 7, Marcos 9, 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vamos destacar essas 2 palavras, essas 3 palavras, a ele ouvi. Então, vamos ver Deuteronômio 18, 15. Vamos lá? Lá para trás, no Velho Testamento. Porque o Senhor, teu Deus, o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrarem em o nome do Senhor. Ele e seus filhos... Não é isso não. 18, 15, eu estou lendo 18, 5. Sim. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Vou ler de novo, tá? Que eu não li muito direitinho, não. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta. Quem é esse profeta? Jesus, né? Suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, semelhante a Deus, porque Jesus é Deus. A ele ouvirás. Então, vocês viram 2 ênfases aqui sobre ouvir Jesus, né? Então, tanto em Deuteronômio, eu vou mandar a ele ouvis. Agora aqui, né? Em 9:7, a ele ouvi também, né? Então, uma coisa interessante, nós notamos que esses 2 homens estavam vivos, não estavam? Moisés estava vivo? Mas Moisés não morreu? Mas ele não morreu, ele estava vivo, né? Interessante. Moisés, uma curiosidade aqui para os irmãos que vêm acompanhando seriamente os estudos aqui, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, lembra? Ele não pôde entrar na Terra Prometida. Só 2 dos que saíram do Egito entraram, que era Josué e Calebe. Moisés não podia entrar. Moisés não entrou, ele morreu antes de entrar na Terra Prometida. Ele só viu a terra de longe. Mas vocês viram que aqui ele aparece na terra,
né? Ele parece lá na terra de Israel. Interessante, curioso, né? Então, esses 2 homens não estavam mortos, não, eles estavam vivos. Mas agora eles conversavam. Mas sobre o que é que eles conversavam? Vamos ver? Lucas 9, 30 e 31. Aqui eu acho que é Lucas, tá, gente? Lucas 9, 30 e 31. Aqui também é outro registro da transfiguração, tá? Então, um detalhe importante que a gente não leu em Marcos e a gente vai ler aqui em Lucas. Versículo 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, do que é que eles falavam? De que Jesus ia morrer, de que Jesus ia ser assunto aos céus. Disso que eles conversavam, né? Então, Jesus, Moisés e Elias. Então, eles falavam da partida de Jesus, quer dizer, da morte de Jesus. A morte de Jesus estava prestes a acontecer. Onde? Em Jerusalém. Agora vamos ler outro texto. 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foste a morte pela vitória, né? Então, muito lindo esse versículo, né? Vou até reler para a gente prestar bastante atenção. E quando este corpo, este nosso corpo aqui mortal, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quer dizer, quando ele ressuscitar, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, a gente não precisa ter medo da morte física, porque esse corpo vai ressuscitar, porque Cristo venceu a morte, né? Porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo. Jesus, na transfiguração, mostrou a gente só um pouquinho da sua glória. Mateus diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Isso era só um pouquinho da glória de Jesus, né? Então, estes 2 homens, apesar de ter morrido há muitos e muitos anos, estavam vivos. Aleluia, gente! Nós também. Mesmo que morramos, nós vamos viver. Pedro, Tiago e João viram que Jesus já era um velho conhecido de Moisés e Elias. Por quê? Porque eles conversavam, né? Então, tinha ali uma intimidade. Viram que Jesus era maior do que os maiores heróis de seu tempo. Eles viram a glória de Jesus. Pedro ficou tão impressionado com essa cena, que ele queria fazer? 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés, né? De tão impressionado que ele estava ali, né? Então, agora nós vamos voltar para o nosso texto de Marcos 9, e vamos ler os versículos de 5 a 8. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Então, isto foi Deus falando. Ele disse aos seus discípulos que Jesus era mesmo quem ele dizia ser. Quem ele dizia ser? O Filho de Deus, né?
aquele filho amado de Deus. Este é o meu filho amado. Porque Jesus era o Filho de Deus. Deus disse aos discípulos que eles deveriam ouvir e obedecer a tudo que Jesus dissesse. Nunca houve e jamais haverá alguém como Jesus, o Filho de Deus. Não pode haver ninguém, nunca, jamais, como Jesus, o Filho de Deus. Então, agora vamos passar para a conclusão, né? Na folha de vocês aí, né? Deus não fala hoje conosco através de uma voz do céu. Ele fala hoje através de uma voz do céu? Não, e se alguém falar isso, a gente fica, será que é, né? Porque tudo que ele quis nos dizer e nos disse, está onde? Aqui, nesse livro. Quer ouvir a voz tem sede de ouvir a voz de Jesus? Pois é, está aqui nesse livro. Todas as palavras de Jesus que Deus quer que saibamos e obedeçamos foram escritas na Bíblia. E Deus espera que conheçamos e que colocamos nossa confiança nessa palavra. Anos depois da transfiguração de Jesus, Pedro escreveu. O que será que Pedro escreveu, hein? Depois que Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu, anos depois. Vamos ver o que Pedro escreveu sobre Jesus? 2 Pedro 1, 16 a 21. 2 Pedro está bem lá nas epístolas, tá? Nas pequenas epístolas. 2 Pedro 1. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Do que ele estava falando? Ele foi testemunha, ele viu, foi testemunho ocular. Ele foi testemunha ocular da transfiguração de Jesus, né? Então, ele está falando aqui que fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Olha aqui, este é meu filho amado de novo. Deus falando quem é Jesus, né? Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confiança na palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Que lindo. Vou até ler de novo esse versículo de novo, 19. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é a verdade. Os profetas de Deus falaram a verdade de Deus. Jesus falou a verdade. Suas palavras nos foram dadas para nos conduzirem a Deus e à vida eterna. Então, esta palavra nos foi dada para nos conduzir a Deus, para que conheçamos a Deus, para que conheçamos o plano de salvação através de Jesus, né? Suas palavras foram dadas para nos conduzirem a Deus e à vida eterna. Aleluia. Que os irmãos sejam abençoados e que acrescente o conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos ter mais uma palavra de oração. Então, vamos lembrar, já orou pela Nicinha, né? E pela Cris também, né? Já orou pela Cris? Não? Então, vamos orar pela Cris.
a Marlene, minha cunhada. Então, a Cris, eu liguei lá e insisti para ver se ela... a Creuza, agradecer, né, gente? Então, são muitos nomes aqui, né? E também, gente, eu gostaria de pedir oração, como eu falei domingo aqui na Escola Dominical, pela Maria Marta. Então, ela tem 2 pedidos de oração. Então, vou pedir para a Marisa gravar esses 2 pedidos de oração da Maria Marta. Tá? Agradecer pelo suprimento de... como é que chama? Placa solar, essas coisas, bateria, né? E também, então, ela fez 2 pedidos de oração por mais obreiros, porque ela lá assim, da missão ela é sozinha lá. E ela não pode largar. Lembra da lição de domingo de manhã do pastor, né? Por quê? Porque ela tem um grupo que depende dela. Ela fala a língua fluentemente, ela está lá há muitos anos. E tem um grupo de pessoas que, para conhecer Jesus, precisa da Maria Marta lá. Mas, gente, é difícil, né? Então, que Deus mande mais obreiro. E por que também está difícil de mandar mais obreiro? Porque não tem como entrar lá na tribo. Porque a Asas de Socorro está sofrendo perseguição. E não pode voar, não pode pousar lá na tribo. Então, para que sejam autorizados os voos de Asas de Socorro. E também que pessoas se despertem para trabalhar com ela lá naquela tribo, né? Yanomami na tribo Marari, se eu não me engano. E os outros pedidos eram pela Cris, pelo irmão do Silas, tá? Que perdeu o filho, né? Que a gente vai visitar esse final de semana. O nome dele é Davi e Filomena, tá bom? Então, a Marisa ora pela Maria Marta e a Lena, você gostaria de orar pelos doentes? E pelo Davi e Filomena, por favor? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui mais um dia na tua casa, Senhor, ouvindo essa palavra maravilhosa, Senhor, para engrandecer e enriquecer nossos corações, ó Pai. Senhor Deus, peço uma bênção especial para os nossos doentes. Pela Cristiane, Senhor, Tu conheces aquele coração, Tu sabes da necessidade dela, Senhor. Pelo Davi, pela Filomena, Senhor, pela perca do filho, que o Senhor tenha acalentado aqueles corações, Senhor. E os demais, Senhor, doentes da nossa igreja, Pai. A Mirtz, a Jo, a Nicinha, a Cleusa, Senhor, por ter sido tão agraciada pelo o seu amor, Senhor, que está correndo tudo bem, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. E te peço também, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, que são falhos, nós somos muito falhos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Tudo que eu lhe peço em teu santo e bendito nome. Amém. Graças te dou, Senhor, por estar aqui na sua casa, ó Pai, bendizendo o teu santo nome. Peço, Senhor nosso Deus, que venha de encontro com a Maria Marta, Senhor nosso Deus, por ter agraciado ela, por tudo que ela tem recebido, ó Pai, e o que ela precisa mais, ó Pai, que o Senhor possa suprir ela a cada dia, Senhor nosso Deus, que leve até ela os obreiros que ela tanto precisa, Senhor, para ajudar ela naquela aldeia, ó Pai, que são todos perseguidos, mas o teu nome é sempre falado no meio deles, ó Pai. E isso a gente tem o maior orgulho de saber que o Senhor está presente em todos os lugares, ó Pai. Eu te peço, Senhor nosso Deus, que abençoe a todos nós, os enfermos, os perseguidos, Senhor nosso Deus, os que não podem frequentar a sua casa, ó Pai, que o Senhor vai de encontro até eles, Senhor nosso Deus. O Senhor sabe a necessidade de cada um, ó Pai. Eu te peço, Senhor nosso Deus, que leve cada um de nós aos nossos lares, embaixo da tua proteção, Senhor nosso Deus. Nos dê uma boa noite, Senhor Pai. Em teu nome que eu peço e agradeço. Amém.